Outro ponto que também gera muita dúvida, tá? Que eu acho que também tem até uma relação até com a pergunta que a Luísa fez, é se a receita médica pode ser aceita em outros estados, tá? Isso também já vem até pré-telemedicina, né, no Brasil, porque tem uma lei, tá, que ela fala sobre a emissão de receitas por um médico de qualquer estado e a receita ser aceita em outro estado, tá? Então, essa lei é a Lei 13.732 de 2018, tá? E ela já falava isso aí, né, sobre a emissão de receitas e ela poder ser aviada em outro estado, tá? Então, só tem um detalhe. As receitas digitais, no momento, né, por uma questão até da Anvisa, que você não pode prescrever de forma eletrônica medicamentos de talonário, né, que são numerados, tá? Mas as receitas tarja vermelha com retenção de receita e receitas sem medicamentos sem tarja, você pode fazer tudo online, tá? Então, essas receitas, né, o Edson está perguntando sobre elas, exatamente. Então, as receitas tipo A, né, de talonário, tipo B, de talonário, com numeração, e tipo C, de retinóides, tá? E outras receitas que sejam de talonário, que são aquelas numeradas, onde você tem que ir até a vigilância sanitária do teu município para solicitar a numeração, essas ainda não estão disponíveis para você fazer essa emissão eletrônica, tá? Mas não tem problema você atender um paciente, se você identificou que ele necessita de algum medicamento desse tipo, você pode sim indicar, prescrever, mas vai ter que ser na forma física, e aí vai ter que combinar com esse paciente como é que ele vai retirar essa receita física, tá? Mas a maioria das receitas, né, dos medicamentos, né, que são de receitas de tarja vermelha ou não tarjados, ou tarja vermelha com retenção de receita, que é antibiótico, medicamentos antidepressivos, né, de tipo inibidores da recaptação da serotonina, né, tricíclicos, você vai conseguir emitir por via eletrônica, tá? Então, respondendo aqui também a pergunta do Edson, e também foi respondida da Luísa, né? Assim, também a questão da formalização desses atendimentos. É muito importante você formalizar os seus atendimentos, tá? Porque isso, né? Muita gente, né? Mas como assim formalizar? Você já respondeu pergunta no WhatsApp, né? Já recebeu ligação também e deu uma orientação, né? Tem colegas, às vezes, que até davam uma conduta, né? Orientavam o paciente e dizia, ó, vai lá, toma tal coisa, até passar no consultório, até procurar um pronto atendimento. Isso aí sempre foi telemedicina, só que não tinha o nome telemedicina. Então, todo mundo fazia ali isso de forma informal, né? E até mesmo, né, nas regras do Conselho Federal de Medicina, né, dizia lá, né, que não era para fazer consulta à distância, não era para prescrever, mas orientação, né, muitos colegas davam, né, e aí com o advento do WhatsApp, inclusive em 2017 sai uma resolução do CFM orientando sobre a questão do uso do WhatsApp, né, então até sobre grupos, né, de médicos, grupos de discussão de casos clínicos, então até vale a pena dar uma olhada nessa resolução aí de 2017, tá? Então, por isso que é importante você formalizar o atendimento, porque tem regra, tem a necessidade de você fazer isso dentro das regras do conselho. E dentro das regras do conselho, você tem que registrar esses atendimentos. Então, você precisa trazer isso para a formalidade e trazer, né, se é à distância, trazer para uma teleconsulta, registrar esse atendimento. E se você identificar que o paciente precisa de atendimento presencial, você vai orientar ele e ele vai buscar o atendimento presencial, tá? E isso traz mais segurança para você também, porque você vai ter o registro disso em prontuário. E o prontuário é o que vale, né? É o que é importante. Ah, mas eu eu respondi uma dúvida lá no WhatsApp, e agora que pode telemedicina, eu até orientei ele a tomar um medicamento e tal, fiz uma consulta online por WhatsApp. Mas não registrou em prontuário? Não vale, tá? Eu fiz o print da tela do WhatsApp. Não vale, tá? Print de tela não é prontuário eletrônico, não é prontuário físico, então não vale nada, tá? Então fique atento a esse detalhe, tá? Então formalize, porque é importante para a sua segurança, para o melhor atendimento do paciente, a formalização desse atendimento, tá?
Bom, existe aqui uma pergunta também, né, da Vera, né, sobre a questão de brasileiro fora do Brasil, pacientes residentes no Brasil via teleconsulta. Olha, Vera, esse ponto é um ponto, né, ainda não muito claro. O que o médico tem que ter para exercer a medicina, segundo a resolução, é um registro no Conselho Regional de Medicina, tá? Então, a questão de onde o médico está é um ponto que não está ali escrito explicitamente, tá? Então, claro que o Conselho Federal de Medicina, a legislação, sempre vai falar do exercício em território nacional, porque é onde as leis são feitas, né? Então, não vai poder falar fora do território nacional, tá? Então, assim, o que você precisa ter é uma inscrição e também você tem que ser uma pessoa que tem um endereço no Brasil, né? Para poder exercer a medicina aqui, né? Então, você tem que ter um endereço e tal. Agora, eventualmente, o médico pode estar em trânsito, né? Você está em trânsito, está viajando, né? Então, eventualmente, você pode, né? Necessitar ali fazer um atendimento ou de alguém que precisa do seu atendimento, tá? Então, tem que ter uma inscrição, né? E essa dúvida eu acredito que vai ser sanada melhor aí com o avançar, né, das resoluções, pareceres do Conselho, mas não está explicitado lá, tá? Na resolução. O que está explícito é que você tem que ter registro e, claro, né, eles vão colocar lá, né, que a telemedicina deve ser exercida em território nacional. É o que vai sempre estar nas resoluções, legislação, porque as leis e resoluções são feitas para o território brasileiro, tá bom? Vamos ver aqui no Instagram, o pessoal está participando aqui também. A receita já respondi. Ok, vamos aqui, né, dar continuidade, né? Outra questão, né? Terceiro ponto, né? As pessoas perguntam, mas quais são as legislações, as resoluções, né, que permitem o uso da telemedicina no Brasil, tá? Então, primeiro, né, como eu falei, existe lei, né? Então, tem um ordenamento jurídico, né? Então, de cima para baixo, Constituição Federal, o primeiro ponto, né? Sempre. Depois vem as leis, né? E a lei federal, ela foi promulgada e assinada, né, pelo presidente da República em 2022, em dezembro de 2022, a lei 14.510, tá? De 2022, que autoriza e disciplina a prática da telesaúde em todo o território nacional. Como eu disse, legislação sempre vai falar que todo o território nacional, tá? Que é em território nacional. Se for uma legislação estadual, vai falar em território estadual, né? Municipal, território do município, tá? E o Conselho Federal de Medicina, ele divulgou em maio de 2022, antes, né, da lei, isso que é interessante, a resolução 2314 de 2022, tá? Mas, como essa lei já estava andando, né, no Congresso desde 2020, 2021 ali, eles já começaram a transitar a lei no Congresso Nacional, o Conselho Federal de Medicina ficou observando como é que essa lei estava evoluindo, né? Provavelmente foi isso que eles fizeram, né? Então, eles viram que na lei tinha essa questão da territorialidade, né? Que o médico poderia estar inscrito em um conselho, né? O profissional poderia estar inscrito em um conselho e ele poderia atender pacientes do Brasil todo por telesaúde. Então, o conselho, quando fez a resolução em maio, ele já antecipou isso que ia vir na lei lá no final do ano, tá? De 2022, tá? Então, a resolução 2314 de 2022, ela define e regulamenta a telemedicina para os médicos, né? Que é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, no Brasil, como uma forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação, tá? Então, essa norma é fruto de um debate que reabriu, né, uma resolução que foi de 2018, e essa resolução teve vida curta lá em 2018, eu lembro, né, porque eu já venho ali querendo, né, ver essa questão da telemedicina desde 2016, né, que eu venho estudando, e estava sempre aguardando uma resolução que permitisse a gente utilizar, né? Estava observando, estudando, mas aguardando, né? E aí lá em 2018 saiu a resolução, ela teve vida curta, foi 18 meses, de um mês, né? Em 2018, um mês ela sobreviveu. Como não houve uma ampla discussão da resolução, ela acabou caducando, e aí ficamos ali até 2020 sem nenhum posicionamento sobre o uso da telemedicina para teleconsultas, tá? É importante frisar
que desde 2002, já faz 20 anos, né? Desde 2002, já tinha uma resolução sobre telemedicina, mas ela não trazia a questão da teleconsulta. Ela estava regulamentando para, por exemplo, laudo de eletrocardiograma, questões desse tipo, tá? E aí, quando veio aí a situação que a gente viveu em 2020, né, a necessidade trouxe à tona o uso da telemedicina, e aí veio uma medida provisória, né, primeiro uma portaria ministerial, tá? Depois veio uma medida provisória. E aí o pessoal, né, pôde utilizar, né, nós médicos podemos utilizar para fins da teleconsulta, e a gente começou a usar, e o Conselho Federal de Medicina teve que se movimentar, porque, imagina, já está usando, né? Aí a norma, né, da medida provisória dizia que a telemedicina estava liberada em toda a sua plenitude até o fim da emergência de saúde pública. Então, felizmente, o Conselho Federal de Medicina movimentou-se, né, viu que ia sair uma lei sobre a telesaúde, e ele se antecipou à lei lá em maio de 2022 e soltou a sua resolução, né? Felizmente, aí o que é bom, né? Ter resolução é bom, porque tem a regra, a gente tem ali onde se nortear, tá? Certo? Então, é isso aí, pessoal, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o pessoal está acompanhando aqui, legal. Então, o pessoal está no Instagram, que quer conhecer o canal Telemedicina na Prática, vai lá no YouTube, canal Telemedicina na Prática, faz a sua inscrição, ativa a notificação, vem conosco aí para a gente debater mais e fomentar, né, o uso da telemedicina. Porque a telemedicina, ela é muito boa para o médico, para o paciente e para o sistema de saúde como um todo, no final das contas, né? Como eu falei lá no início da live, um campo que eu vejo, assim, né, na minha percepção, né, eu já dei aqui até uns insights de futurologia, né, eu brinco assim, né, que futurologia não é adivinhação, né, é a gente ver o que tem do passado no presente e projetar ali no futuro, né, então logia é de logos, né, de estudo, né, então na minha visão de futurologia, né, eu acho que a teletriagem médica é algo que vai crescer muito ainda, tá, no Brasil, porque ela ajuda o sistema de saúde, seja ele público ou privado, a organizar a demanda dos usuários dentro do sistema. E isso acaba gerando economia, tá? E é o que o sistema de saúde precisa, seja ele público ou privado. O dinheiro é finito, né? O recurso, ele tem um limite, né? E muitos países já têm utilizado. A Austrália é um país que usa bastante, eles já têm até sites do próprio sistema de saúde público deles, que é um pouco diferente do Brasil, porque são por estados, né? Eles têm lá um sistema de saúde mais regionalizado por estados, e aí, por exemplo, o cara entra lá num site, né? E ele coloca lá os sintomas que ele está tendo, e a inteligência artificial vai definindo se ele vai para um ambulatório, se ele vai ter uma consulta numa unidade que tem um atendimento mais rápido, já deixa agendado uma consulta ambulatorial para ele. Eu até fiz o teste nesse site lá deles e chega até, quando eu coloquei lá, né, respondi como se não tivesse nada, assim, demais, né, fui respondendo, não tinha febre, não tinha dor, não tinha vômito, não tinha nada, aí fui respondendo. Chegou no final, ele só falou assim, procure uma farmácia. Ele não falou nem para o médico, né? Então, assim, é uma visão, né, eles têm lá essa visão, ok, tem lá os ditames éticos deles, né, e tal, isso varia também muito de cultura para cultura, país para país, e, enfim, né, está sendo utilizado. É uma realidade, a gente não pode brigar, né, contra o que está vindo, a tecnologia, a gente tem que observar como vai ser, e, claro, né, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem a questão de quem vai se responsabilizar pelo uso da inteligência artificial, né? Ainda mais numa questão massiva como essa, né? Então, isso é uma questão ética, que nós vamos ter que responder, nós, né, como sociedade, né, pessoas, vamos ter que responder ao longo do tempo.